Outro caso também bastante importante que a gente tem acompanhado é daquele caso da paciente que teria sido estuprada no hospital regional. Ela estava ali internada por conta de um caso de Covid-19, na época o auge da doença aqui no estado, e ela então foi abusada dentro do hospital regional. O que muda nessa história é que hoje teve então aí o último final, o final do processo do conselho, porque o conselho decidiu então pela absolvição deste suspeito de estupro de uma paciente no hospital regional, o Conselho de Enfermagem, já que o suspeito deste crime é enfermeiro. Quem tem os detalhes deste caso, a gente acompanha ao vivo com a gente aqui, é o Vinícius Souza, que traz todas as informações, inclusive está com a mãe da vítima, né, Vinícius? É isso mesmo, Marcos. Boa noite para você, boa tarde, aliás, para você, para o pessoal que acompanha ao Cidade Alerta MS. Bom, é um caso que nós acompanhamos desde o início, aconteceu em fevereiro do ano de 2021. Hoje houve aí essa reunião do Conselho de Enfermagem que optou por absolver esse enfermeiro contra a acusação de estupro a essa paciente que estava internada aí com Covid na época. Era um dos momentos de auge aí de picos da pandemia. Ela precisou ser hospitalizada, ficou com a situação bastante delicada, precisava de muitos cuidados aí por parte das equipes médicas que estavam atendendo ali no hospital regional e foi vítima desse crime. Segundo o que nós conseguimos apurar, o conselho disse aí a seguinte frase, que apenas a palavra da vítima não seria suficiente para impedir que o enfermeiro continuasse exercendo a profissão. A família disse que vai entrar com recurso no Conselho Federal de Enfermagem. Na próxima segunda-feira, inclusive, Marcos, está marcada aí no Fórum de Campo Grande a audiência de instrução de julgamento criminal que foi aceito pelo Ministério Público. A família agora aguarda o resultado dessa vez para que eles possam, então, fazer algo a mais. A gente vai conversar com a mãe da vítima que está aqui do nosso lado. Conversamos aqui um pouco nos bastidores, ela me mostrou um pouco da situação, Marcos, e por aqui não está nada fácil, porque a filha ficou com alguns traumas, traumas inclusive muito severos, precisa hoje fazer uso de medicação, já não bastasse o momento da internação ainda ter passado por um trauma como esse. Vou começar perguntando para a senhora o seguinte, o que foi dito na reunião, o que vocês ouviram lá no momento, como que foi? Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço o apoio da imprensa, dessa imprensa séria, embora ter sido acusado que eu e a imprensa estamos buscando sensacionalismo. Eu não preciso disso. A minha família não vive disso. Nós vivemos do nosso trabalho. E eu vejo que ali, a minha concepção, o meu entendimento, que isso aqui, é balela, é molecagem, é um bando de gente que só serve para resolver se minha filha fosse uma atriz global, se ela fosse uma atriz, uma pessoa de visibilidade pública. Afinal de contas, os brasileiros são vistos só na época do voto. Aí você lembra do tapinha nas costas. Eu estou falando do estupro. Não existe estupro de primeira nem de segunda. Eu não vou passar 5 anos da minha vida carregando um vadimeco, recebendo uma orientação enganosa, e não existe um vadimeco para cada estado. A lei, isso aqui é para todo o nosso país. Se isso aqui não presta, por que não coloca para a gente? Por que eu vou estudar numa faculdade onde eu vou carregar livros com tanto peso que eu estou com problema de fibromialgia, e um problema sério de coluna, que até mesmo quando eu chego na sala de aula, eu preciso dos colegas me ajudar para chegar e sentar e estudar. Quer dizer que os meus professores estão lá de enfeite. A lei é brincadeira, só serve para os magnatas. O pobre só tem valor só para o voto. É isso que nós somos, porque nessa reunião, que eu já estava ciente da sentença, porque meses atrás, eu fui lá para buscar saber o andamento. Um dos membros dessa pornô chanchada aqui me disse que não ia dar em nada, porque não tinha provas substanciais para resolver afastá-lo. Senhores, eu não conheço nenhum estuprador que marca audiência para estuprar. Já chama estupro. É feito.
fora dos bastidores. Eu não conheço ninguém que liga para a imprensa e fala, hoje vou estuprar alguém. Nós vamos ouvir, inclusive, pegando um gancho nisso que a senhora está falando para a gente, um áudio que chegou para a nossa equipe com um desabafo que dá detalhes aí sobre essa situação lastimável que nós estamos falando aqui. Eu só quero dizer uma coisa, que eu tô com nojo de toda essa situação. Eu sinto nojo no meu corpo, eu sinto nojo na minha alma, porque o que eu queria do Corém era um socorro. E o que o Corém fez foi simplesmente não só passar um pano com glitter cor-de-rosa, como abrir um precedente para que os predadores sexuais que existem dentro do hospital, onde é um celeiro de vítimas em potencial, que eles possam melhorar o ataque deles, a forma, o modus operandi, para eles terem mais cuidado. Sabe aquele tapinha sem vergonha que mãe dá na mão de filho quando faz coisa errada? Foi isso. O que eles falaram é que minha palavra não é o suficiente. Então o que eu me sinto hoje é enojada de ser mulher, de ter denunciado, porque realmente não deu em nada a ajuda do Corém. Eu tô com nojo desse sindicato porque eles abriram um precedente muito sério, muito grave. Nunca um estuprador vai pedir publicidade do que ele faz, porque ele se esconde no manto da impunidade. E hoje o Corém acabou de fazer isso. Eles deram um aval para os estupradores. Eu não sei o que mais precisa acontecer. Será que mesmo desse ato, desse vandalismo no que ele fez no meu corpo, e se eu tivesse ficado grávida? O que o Corém ia falar? Você entendeu? Eu não entendo o que passa na cabeça desse conselho para dar um tapinha na mão desse estuprador e deixar ele solto. E pelo que eu sei, ele tá aí vivendo a vida dele normal, enquanto a minha vida ele destruiu. Olha, Marcos, a nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa do Corém, que nos informou que não vai se manifestar sobre esse caso, porque o processo ainda não foi finalizado. Nós também tentamos contato com esse enfermeiro, mas ele não foi localizado. Só para a gente relembrar o caso, a denúncia do estupro veio à tona em 2021, quando a paciente de 36 anos deu entrada no hospital regional aqui em Campo Grande com suspeita de Covid-19 e alega que na madrugada do dia 4 de fevereiro foi estuprada por esse enfermeiro. A vítima contou à mãe que havia passado mal à noite e a partir de então o enfermeiro começou a ir até o quarto onde ela estava durante a madrugada. Segundo a paciente, o homem passava a mão no corpo dela e chegou a introduzir os dedos usando óleo de girassol. Uma situação extremamente nojenta até da gente falar aqui. Bastante debilitada, a vítima ainda alega que tentou resistir aos abusos, pediu para o enfermeiro sair de cima dela, mas ele teria dito que a paciente ficasse calada, porque se alguém soubesse que estava dando uma atenção especial a ela, poderia ser demitido. Em julho ainda do ano de 2021, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher concluiu o inquérito e tentou prender o suspeito. Só que a Justiça negou essa prisão, viu, Marcos? O Ministério Público se manifestou favorável à prisão na época. Preciso encerrar o link, mas a mãe ainda está aqui do meu lado. Como que a senhora se sente hoje? A senhora acabou de comentar para mim que não vai desistir nessa primeira porta fechada. Qual que é o sentimento que fica? De impunidade, de palmas para o estuprador e que aperfeiçoe seus atos. Mas não vai ser nessa primeira porta que eu vou ficar quieta e vou voltar para casa entre o rabinho entre as pernas. Pois saiba que eu vou continuar assim. Enquanto Deus me der vida, eu vou lutar não só pela minha filha, mas eu tenho certeza, assim como eu estou botando meu rosto aqui, para todo mundo ver e pedir também para as pessoas que me conhecem e também expor o meu Face, que eu estou fazendo baixo assinado online, solicitando que a população tenha conhecimento e aprenda os seus direitos, porque se você não denunciar, não tem a justiça. Dona Miriam, como está a situação da sua filha hoje? A pior possível. A pior possível, principalmente com a resposta de hoje. Como eu mostrei para vocês, a minha casa tem mais remédio do que qualquer farmácia. Inclusive, nas farmácias, até eu comento para o pessoal, se vocês não tiverem remédio, podem ir em casa que eu tenho. Porque a situação é periclitante, eu tive que sair do meu emprego, porque ela não tem condições de ficar sozinha. Eu estou numa situação constrangedora, tá, para poder manter todo o aparato, porque no início
graças à doutora Maíra, tá? Que nos forneceu o encaminhamento. Ela foi atendida pela CEAM, mas isso tem um período de validade. Depois eu preciso continuar, porque como me foi informada, as médicas, voltar 100% ela não volta, mas eu preciso continuar com o tratamento da minha filha. É a força de uma mãe, né, pela defesa da filha. Mães leoas, né, Marcos, que inclusive a gente sempre vê aqui na nossa programação. Ela comentou sobre a situação dos remédios, eu pude ver aqui na casa, realmente são inúmeros remédios, a situação realmente está bastante complicada. É um caso que a gente vai seguir acompanhando, inclusive na audiência marcada aí para a próxima segunda-feira. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Vinícius, pelas informações. Vinícius aí, então, que ouviu, né, a mãe desta vítima, fevereiro de 2021, e depois de 2 anos, então, a gente tem o primeiro desdobramento deste caso. Por enquanto, agradeço